Hoje é o dia que a gente escolheu para trazer tudo isso à tona e conseguir mostrar na pele como é que foi esse aprendizado e essa experiência que a gente teve até aqui. E dessa vez, ao invés de a gente estar trocando ideia antes da tatu ou após a tatu, a gente vai estar conversando, aplicando, fazendo a mesma tatu ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Vai ser muito bom. Pra caralho. Eu me chamo Marlon Souza, eu sou tatuador e o que eu mais curto fazer é uma pegada colorida e algumas experiências aí com realismo e alguns outros estilos que eu venho estudando ao longo do tempo. Quando eu era pequeno eu comecei a desenhar Dragon Ball e um certo tempo eu conheci uma galera que fez uma máquina de tatu caseira e aí eu comecei a meio que me envolver com isso assim. Eu morava num lugar bem retirado assim, tipo no interior. Saí de lá e fui morar mais pra cidade para poder estudar, trabalhar e tal. E nesse meio tempo eu comecei uma banda. Na verdade eu fiz várias bandas, participei de 5 ou 6 bandas ao mesmo tempo. Na música eu não conseguia encontrar uma forma de conseguir viver de música. Então chegou um certo tempo que eu decidi deixar a música um pouco de lado para começar a me dedicar mais à tatuagem. Nesse tempo aí que eu decidi mergulhar na tatu foi quando eu recebi o convite para trabalhar em um estúdio. E quem gerenciava esse estúdio aí era o Nico. Eu me chamo Nico Roden, eu tatuo há 4 anos e dentro da tatu o que eu mais gosto de fazer é neutrage e colorido. Eu conheci o Marlon dentro do estúdio, eu ainda não tatuava na época e a nossa caminhada ela foi bem parecida nesse sentido, porque a gente meio que teve que enfrentar assim, as mesmas dificuldades, cada um no seu caminho, mas as pedras eram as mesmas, digamos assim. Desde muito cedo, eu sempre gostei muito de desenhar, por influência de uma tia. Ela é artista. Sempre que ela estava fazendo alguma coisa relacionada à arte, eu estava junto dela. O meu irmão mais velho fez a primeira tatuagem dele. Isso também foi uma coisa que marcou muito pra mim. Desde então eu comecei a buscar algo que me fizesse feliz na vida profissional. Então eu decidi estudar arte e dentro da faculdade de artes eu vi que a arte no Brasil ela não é valorizada e seria muito difícil ganhar a vida como um artista independente. Então eu comecei a estudar possibilidades e nesse meio tempo a tatu apareceu pra mim. Todos os trabalhos que eu tinha liberdade de fazer dentro da faculdade, eu fazia voltado pra tatu, porque era o que eu mais gostava, mesmo sem nunca ter pensado em tatuar. Então, alguns desses trabalhos eu fiz dentro de estúdio de tatu. Num desses trabalhos, o dono do estúdio, ele percebeu essa vontade que eu tinha e ele me fez uma proposta de trabalhar pra ele me ensinaria e seria mais ou menos essa troca. Então, desde esse momento, eu não pensei 2 vezes, eu larguei o pouco que eu tinha e fui trabalhar de graça para aprender a tatuar. Fiquei sabendo, na verdade, que ele tinha entrado no estúdio querendo tatuar também. Então a gente tava meio que no mesmo caminho, assim, começando e querendo buscar, conhecer, evoluir e tal. E aí a gente se aproximou bastante, assim, começou a trocar várias ideias. Teve até uns momentos que a gente ia pro estúdio em domingos pra estudar. Foi bem puxado, foram muitas horas de trabalho. Hoje a tatu ela me levou até Blumenau, que é uma cidade bem competitiva. Não foi à toa que eu fui pra lá. Fui buscar essa evolução como artista, como tatuador, como profissional. Trabalho somente com criações exclusivas e focando muito no que eu mais gosto de fazer. Lá atrás, quando eu trabalhava em outro estúdio, eu me sentia meio limitado, assim, porque tinha algumas regras que eu tinha que seguir e isso acabava limitando um pouco essa liberdade de expressão. Hoje eu tenho meu estúdio, onde eu sinto que eu tenho muito mais liberdade para fazer essas experimentações que eu sempre quis em outro lugar e não conseguia. Então a gente considera aqui hoje uma casa onde a gente consegue vir e cada um colocar a sua experiência dentro e unir tudo isso pra ver no que dá, trazer um resultado diferente, assim. Tá aqui hoje tatuando com o Nico é uma proposta diferente. É uma experiência que eu acho que a gente já devia ter feito há muito tempo, pelo fato da gente ter tido, eu e o Marlon, um início de caminhada muito parecido. Então a gente decidiu tatuar junto a mesma pessoa, assim. Além da gente sempre estar conectado, online ou não, trocando ideias. Nada mais é do que buscar o crescimento, buscar ser melhor. Não que o outro, mas que a gente possa crescer individualmente nas nossas caminhadas, mas em conjunto.